E se a falta de noção de um ricaço acordasse uma criatura mítica enorme que vai acabar com qualquer um no caminho? O que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, vamos acompanhar a Johanna investigando uma fazenda de salmão no Fjord Son, enquanto um monstro colossal começa a aparecer pela neblina. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar um monstro ancestral em Kraken. Esse pessoal vai descobrir que mexer no que tá quieto sai bem mais caro do que parece. Começamos vendo uma reportagem local no Fjord Son. Os moradores locais e marinheiros falam sobre terem visto uma sombra gigante, ondulações enormes e um possível monstro de mais de 200 metros. Por conta disso, vários helicópteros e navios foram enviados para o Fjord, na intenção de achar o dono dessa sombra gigante. Afinal, existiam teorias de que poderia ser algum submarino estrangeiro. O problema é que mesmo após vários dias de investigação, nada foi encontrado, e as pessoas começaram a pensar que poderia levar muitos anos para descobrir alguma coisa. Isso se algo realmente for achado. Muitas décadas depois, nos dias atuais, dois amigos estão andando de jet ski no Fjord Son, quando de repente eles são pegos em um tipo de redemoinho e sugados para dentro da água sem terem a menor chance de escapar. Em paralelo, a Johanna recupera o hidrofone debaixo do mar e volta rapidamente pro laboratório para ouvir o que foi gravado. Só que na hora em que a Johanna começa a escutar o áudio, ela recebe uma ligação de um colega chamado Kel. E apesar do cara saber que a mulher está de folga, ele revela que precisa que ela faça uma inspeção e conta sobre uma denúncia na instalação de aquicultura em Westland. A Johanna até diz que o cara pode simplesmente ligar para a autoridade da segurança alimentar. Porém, ele fala que as coisas são mais complicadas e emocionantes do que parecem, e que a Johanna precisa ir, pois ela é a pessoa que mais entende do assunto. O único impeditivo disso tudo é que a denúncia veio de Vangnes, uma região onde a Johanna está incapacitada de ir, por conta de alguns problemas do passado. Porém, o Kel fala que as pessoas de lá estão usando a invenção dela, que tem algo a ver com a desparasitação sônica, e utiliza isso para justificar a viagem da especialista até lá. A Johanna ainda tenta evitar esse trabalho, dizendo que tem um aniversário para participar, ou algo assim. No entanto, o Kel não se importa com as desculpas, e apenas diz para mantê-lo informado de tudo quando chegar lá. Ouvindo isso, a Johanna se despede do cara e desliga a chamada. Após isso, ela dá uma olhada na mala de um protótipo, e lembra um pouco do passado com as fotos que tem ali. Então a Johanna escuta um barulho e resolve ir embora do laboratório, mas enquanto está no carro, ela decide olhar o vídeo da denúncia, e vê que vários peixes do Fjord estavam se jogando para fora da água, como se preferissem morrer a ficar no mar. Vendo isso, a Johanna percebe que a situação é muito mais estranha do que parece, e decide aceitar o trabalho do Kel. No dia seguinte, a Johanna cai na estrada em direção a Vangsnes. Ao mesmo tempo, o professor Jonstein está sobrevoando os fiordes junto com um grupo de acionistas japoneses, e explicando que as geleiras extremamente antigas estão derretendo graças ao aquecimento global, fazendo com que objetos antigos, como a ponteira de uma flecha de 9.000 anos, apareçam. Só que isso também tem um ponto positivo. Bom, pelo menos para os ricaços japoneses, pois a água cristalina das geleiras se junta com os fiordes mais profundos do mundo, e cria um ambiente perfeito para criar salmão de alta qualidade, e o local realmente impressiona o empresário. Em seguida, o Jonstein leva os japoneses para a sala de controle e mostra como funciona todo o processo de criação e cuidado dos salmões de alta qualidade. Cuidado esse que é feito com a tecnologia Sonic Lice. Então o técnico-chefe George se apresenta para os japoneses e, sob as ordens do Olav, coloca para rodar um vídeo educacional que explica para os empresários a respeito dos parasitas que estão atacando os salmões criados no Fjord. A questão é que com o Sonic Lice, eles conseguem remover os piolhos parasitas de uma forma segura e ecológica, usando ondas sonoras. E os japoneses acham um vídeo bem engraçado, afinal eles com certeza já sabiam como o projeto funciona. Ao mesmo tempo, a Johanna para na estrada e tenta ligar para um cara chamado Eric, porém ele acaba não atendendo. Isso porque nesse exato momento, o Eric se junta ao Jonstein na sala de controle e é apresentado como sendo o cérebro por trás do Sonic Lice, um engenheiro aquático e gerente do local. Sabendo disso, um dos funcionários do empresário pergunta sobre o boato de que as ondas sonoras podem atrapalhar o crescimento dos peixes. Aí o Jonstein fala que isso definitivamente não é verdade e que eles têm muito orgulho do bem-estar e da saúde dos peixes que criam ali. Só que o Eric, por outro lado, fala a verdade e explica que o segredo é achar a frequência certa, pois uma frequência muito baixa não dá certo, e uma muito alta pode até perturbar todo o ecossistema do Fjord. Então o empresário fica curioso para saber o que o Eric quis dizer com perturbar todo o ecossistema. Aí o engenheiro explica que eles desenvolveram um software para ajustar a frequência com base nos níveis de estresse dos peixes, sendo que o transdutor é o coração do Sonic Lice. E essa explicação deixa os japoneses tão felizes que eles até aceitam comer um bolinho em comemoração à negociação. Algum tempo depois, a Johanna chega a Vangsnes e vai à baía do Fjord, onde está acontecendo um evento de verão. Ali ela se encontra com uma antiga amiga chamada Henriette e com Jonstein. Aí eles conversam sobre como já fazem muitos anos que não se veem, e a Johanna revela que voltou para Vangsnes para fazer uma inspeção, o que parece pesar um pouco o clima da conversa. Além disso, a Henriette também chama a filha dela, a Maria, para cumprimentar a Johanna. Afinal, a mulher era babá
babá da jovem e a ensinou muito sobre a vida marinha. Após os cumprimentos, a Maria vai embora com alguns amigos e o Johanstein sai para tirar algumas fotos para a imprensa. E aproveitando a chance, a Henriette leva Johan para uma parte do fiord e mostra que muitas redes e objetos que deviam estar no fundo do mar simplesmente voltaram para a superfície. Ao mesmo tempo, a Maria e o amigo dela, o Halvard, levam o Cato até o local onde eles gravaram o vídeo de denúncia que foi enviado para Johan. Porém, os três não encontram nada do que tinha na gravação. E o Cato fala que foi maluquice ter denunciado. Ouvindo isso, os amigos explicam que o Johanstein, o dono da fazenda aquática, é o pai da Maria. E o Cato começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Por isso o cara fala que eles vieram ali para fazer a diferença. E conta pros jovens sobre o David Suzuki, um ativista ambiental tão importante quanto a Greta Thunberg. Ok, galera, a lenda do Kraken acertou uma parada que poucas lendas acertam: o tamanho do bicho. A lula gigante existe de verdade. Ela mora nas águas profundas do Atlântico do Norte, com 10 a 13 metros de comprimento total, e o predador natural dela é o cachalote. Pra vocês terem ideia, tem cachalote que volta pra superfície com a pele cheia de marca circular de ventosa de uma briga lá embaixo. Aí um marinheiro norueguês do século XVIII viu esse bicho emergindo ou flutuando morto, passou a história pro próximo, e em 200 anos de telefone sem fio, o monstro cresceu para 2 km de largura na descrição de um naturalista da época. Aqui na reportagem, a sombra encolheu para 200 metros. Ainda é exagero, mas a base biológica tá lá. Então o velho do fiord não tá viajando completamente. Provavelmente ele viu uma lula gigante subindo das profundezas. E a história de pescador virou um monstro tão grande que helicópteros e navios do governo foram pro fiord achando que era um submarino estrangeiro escondido. E galera, uma rede do fundo do mar não sobe sozinha. A rede de aquicultura é um objeto pesado. Se várias voltam inteiras, isso não tem cara de maré nem corrente. Tem cara de massa grande empurrando água e tralha pra cima. Aí você bate isso com um redemoinho que sugou os dois caras de jet ski no mesmo fiord em Son. E você tem duas evidências do mesmo fenômeno físico, uma na superfície e outra do fundo subindo. E o protocolo num fiord norueguês é o Hovedranning Centralen, uma central de resgate marítimo que opera 24 horas pelo VHF canal 16 ou pelo telefone 120. Eu, no lugar da Henriette, com várias redes voltando pro fiord, ligava pro 120 na hora antes de mais nada. Só que esse povo tratou o sinal de apocalipse aquático como fofoca da cidade pequena. Quando tem desaparecimento e o material do fundo aparecem no mesmo pacote, isso já é uma ocorrência marítima, não uma conversa pra resolver olhando preocupado pra água. E olha só que surpresa, né galera? Os peixes não pulam pra fora d'água por esporte. Quando centenas de peixes preferem se jogar em terra firme e morrer secando no sol, é óbvio que é porque não dá pra ficar mais na água. O que tá rolando ali é hipóxia. O oxigênio dissolvido caiu e o bicho sufoca embaixo d'água. De cara, o peixe larga a água como quem pula de ônibus pegando fogo. E bom, aqui no Brasil isso é mais comum do que parece, né galera? E sim, eu tô falando do ônibus pegando fogo. Mas com os peixes, isso acontece no Mar Báltico desde os anos 60, com zona morta crônica de bacalhau, no Golfo do México todo verão por causa do escoamento do Mississippi, e também no litoral da Carolina do Norte em 2015 e 2020, com peixe pulando pra praia em massa. E não vem só com o peixe não, caranguejos saem da água em hipóxia, os crustáceos abandonam o habitat porque tá mais arriscado ficar dentro do que vazar pra fora. Eu, no lugar da Johanna, assistindo esse vídeo no carro a caminho de Vagnas, encostava na hora e ligava pro Kel, falando que essa denúncia era maior que piolho de salmão. Só que ela viu o vídeo, achou estranho e seguiu, tratando aquele tanto de peixe pulando pra terra como um comportamento esquisito de pet, em vez de uma evacuação de fauna em escala. Mas também não dá pra esperar muito de uma pessoa que tá assistindo um vídeo na vertical e vira o celular pra ver na horizontal, com o vídeo ficando assim, né galera? Depois que eu vi isso aí, minha confiança nessa mulher caiu uns 40%. Agora sobre a denúncia da Maria, viralizar não fecha a fazenda de salmão. Uma ação direta amadora não acaba com uma tecnologia industrial no grito, só ajuda o dono a transformar a denunciante em réu, principalmente quando vem com um discurso de ativista chegando no fiord sem advogado ou registro. O órgão que pode bater na porta da fazenda na Noruega chama Mattilsyna. Ele audita os gigantes do setor, tipo a Leroy Seafood Group e o Salmar. Tem poder de embargo, ordem corretiva e processo administrativo. Se a fazenda tá torturando o peixe com som de frequência errada, a denúncia entra pelo Dialog, que é o formulário online oficial deles para documento sensível, e o registro fica no sistema com data, hora e ID. Aí o auditor vai lá, abre a porta e exige um relatório do equipamento. Dessa forma, o ricaço fica com a fazenda inteira exposta para fiscalização. Eu, no lugar da Maria, abri o Dialog em casa antes de pisar na água, documentava o vídeo da denúncia com data e local e deixava o sistema andar com a Johanna na inspeção em paralelo. Só que a garota se juntou com o Cato, que parece preferir o plano de ativista amadora, e o salmão continuou tomando frequência alta enquanto o cara paga de salvadora. E galera, esse esquema aqui também é manjado. É um cara adulto com um discurso de salvador do mundo, puxando adolescente para plano de ativismo sem registro. Só pra deixar claro, o Cato é um adulto e a Maria é adolescente. E a primeira coisa que ele faz quando descobre que o pai dela é dono da fazenda é jogar o nome do David Suzuki na conversa, pra tentar levantar um argumento de autoridade. Só que um adulto sério não faz as coisas dessa forma. Um ativista
artista de fachada usa adolescente como escudo legal e combustível emocional, porque colegial acredita em discurso de salvador mais rápido e tem muito menos a perder se a coisa der ruim. E vamos combinar, né? Ativismo de verdade opera com adulto treinado, conselho jurídico e embarcação própria, tipo o Sea Shepherd, que é uma organização que protege a vida marinha contra a pesca ilegal. Ninguém puxa adolescente pra uma causa que exige preparo de adulto. E os pais que deixam a filha adolescente andar com dois caras adultos sem nem checar quem é cada um, tão dando margem pra dar merda. Após a reunião com os empresários acabar, o Eric mexe um pouco no Sonic Lice e manda o George abaixar a potência em 2 frequências antes de devolver o equipamento pra água. Depois que tudo isso é feito e o Sonic volta pro fundo do mar, o Eric parece ser afetado pelas frequências sonoras e o George ignora o aviso do computador de que a intensidade do Sonic devia ser reduzida. Alguns minutos depois, o velho Olaf dá uma carona pra Johan e leva a especialista até a base da aquicultura. Então ela entra na fazenda dos salmões e se encontra com o Eric, que é o ex-namorado dela. O cara fica completamente surpreso em ver a mulher e não entende por que ela está ali. Por conta disso, a Johan explica que trabalha na segurança marinha e conta que veio fazer uma inspeção no local. Nessa hora, o George desce para avisar sobre a inspeção que vai acontecer e descobre que a notícia está um pouco atrasada, afinal a inspetora já chegou. E como não se importa muito com isso, o Eric apenas manda o George levar a Johan para conhecer a fazenda e mostrar algum quarto em que ela pode ficar. Ao anoitecer, a Johan dá uma olhada no local em que os peixes são criados, e no dia seguinte, ela e o Eric caem na água para trabalhar, com ela escutando os sons do fundo do mar e o cara dando uma olhada nos equipamentos. Só que na hora em que o cara volta para a superfície para conversar com a ex-namorada, algo muito estranho começa a acontecer com os animais ao redor deles, e um tipo de plasma brilha no fundo do fiord. Em paralelo a isso, a Maria e o Halvard estão decidindo se seguem ou não o plano do Cato, pois eles ainda acham que é melhor esperar para ver o que a Johan vai fazer. E a Johan, por outro lado, vai até a casa da Henriette para bater um papo com a mulher, mas enquanto a velha amiga faz um cafezinho, a Johan vê a Maria e o Halvard saindo de um barco. E assim que a Maria entra na casa, a Johan puxa assunto com ela, perguntando sobre o barco, e logo em seguida menciona pra garota que viu o vídeo que ela enviou. Ouvindo isso, a Maria pergunta o que a especialista acha de toda a situação. Afinal, os peixes estão todos ferrados e nem conseguem navegar direito. Só que na hora em que a Johan explica que não pode fazer nada além de escrever relatórios, a Maria perde totalmente a calma e sai dali xingando a mulher, dizendo que eles são todos corruptos. Mais tarde, a Johan dá uma olhada nos documentos da fazenda e descobre que apesar da diminuição no número de parasitas, a mortalidade dos salmões aumentou nas últimas semanas, mas só alguns %. Porém, o George nega que o motivo disso seja a desorientação. Então a Johan dá uma olhada no Eric e fala pro George reunir todos os registros do Sonic. Ao mesmo tempo, o Johnstein e os outros investidores estão tendo uma reunião de negócios em um restaurante luxuoso que fica embaixo d'água. E é nessa reunião que os japoneses vão decidir se investem ou não na fábrica de salmões. Nesse momento, o Eric liga para avisar que um dos módulos do Sonic está inativo e sendo inspecionado. Porém, o Johnstein não se importa com isso, manda o Eric arrumá-lo e desliga a chamada. Então o cara volta pra mesa e fala pro ricaço japonês que eles podem usar quantos fiordes forem necessários para aumentar a produção de peixe. Já na fazenda, o George conta que a Johan pediu outra vez para ver o registro do Sonic, e o Eric simplesmente fala que é pro cara deixar ela fazer isso, mostrando que ele realmente não acha que tem algo errado acontecendo ali. Sem ter noção dessa conversa, a Johan captura um salmão, faz uma inspeção para confirmar que o peixe não está sendo parasitado por um piolho e o leva pro laboratório. Lá dentro, ela retira o coração do animal e simula o que as ondas sônicas do Sonic Lice podem fazer com o órgão do bicho. E como resultado, assim que a frequência é colocada no máximo, o coração explode como uma bexiga. Alguns minutos depois, alguma coisa bate em um dos módulos do Sonic e o Eric acaba tendo que puxá-lo pra cima para fazer uma inspeção. Nesse momento, a Johan também aparece por ali e decide ajudar o cara com o trabalho. E aproveitando a chance, eles conversam um pouco e ela pergunta se ele sabe o que acontece quando o equipamento atinge a frequência máxima. A questão é que de repente, eles escutam um barulho vindo de dentro do módulo e resolvem checar para ver o que é. Assim, a dupla descobre que a parte interna do aparelho está totalmente destruída e ainda por cima encontra o corpo de um animal desconhecido. Na mesma hora, a Johan leva o cadáver da criatura para dentro e o disseca para descobrir o que é isso. E por conta dos altos níveis de aminoácidos no corpo da criatura, a mulher entende que esse bicho saiu das profundezas do mar por conta da frequência do Sonic Lice. Além disso, a Johan também percebe que o sangue do animal é bioluminescente e que ele tem as mesmas características de um parasita, o que é assustador, já que o hospedeiro de um bicho desse deve ser enorme. E como acabou ficando manchada com o sangue do animal, ela tira um tempo para tomar um banho e se limpar. Em paralelo a isso, a Henriette e o resto da força policial encontram um jet ski destruído daqueles amigos lá do início do filme, porém nenhum deles parece perceber a substância que tem no casco do veículo. Bom galera, uma fazenda de salmão começa a desabar quando o dono tá fechando o prazo com o investidor antes do engenheiro testar o equipamento. E foi o que rolou aqui. O Johnstein vendeu para os investidores japoneses triplicar a produção e deixou o lado técnico esperando enquanto fechava negócio. Aí o computador do Sonic Lice alertou para baixar a potência, e o George simplesmente ignorou para não
atrasar a entrega. Já Johan entrou na fazenda de carona com o velho Olaf, andou um tempão sem encontrar ninguém e só foi notada quando deu de cara com o ex-namorado. O que quer dizer que qualquer um podia entrar ali a qualquer momento. E no painel da fazenda, a mortalidade do salmão subia havia semanas, e o Impeller principal estava vencido fazia tempo, e ninguém sequer abriu para olhar isso. Isso é praticamente a mesma coisa que aconteceu com a Deepwater Horizon, só que com salmão. Em 20 de abril de 2010, no Golfo do México, a BP operava o poço Macondo, a Transocean era dona da plataforma, a Halliburton tinha cimentado. Os engenheiros avisaram que o teste de pressão tinha vindo errado, mas a gestão preferiu seguir o cronograma em vez de refazer. Aí o poço estourou, 11 trabalhadores morreram, a plataforma afundou em 2 dias, e 5 milhões de barris vazaram para o mar. Depois disso, a comissão da Casa Branca cravou que não foi um acidente isolado, foi uma falha sistêmica de gestão. É o que os pesquisadores chamam de normalização do desvio. Ninguém erra de uma vez, mas todo mundo aceita um pequeno desvio durante meses, até a coisa desandar de vez. Uma operação que roda nessa lógica, cedo ou tarde quebra por dentro. O Eric devia ter parado a fazenda no segundo alerta automático do software, e exigido que a Johan deixasse a entrada registrada antes de qualquer ronda interna. É melhor garantir a manutenção do equipamento do que matar os peixes do fiord inteiro por uma onda sônica mal calibrada. E olha só galera, essa tecnologia acústica contra piolho de salmão existe de verdade, e funciona sem ferrar o bicho. No mundo real tem um sistema com um som de frequência baixa, na mesma faixa que o próprio salmão produz nadando, que é plantado uns 10 metros embaixo d'água. O parasita fica desorientado, o peixe não estressa, e o estudo no ano inteiro mostrou que dá pra cortar quase pela metade a carga de piolho. Só que o Sonic Lice da fazenda tem 13 limiares por cima, a frequência normal não faz nada, acima do bloqueador já mexeu no ritmo cardíaco do peixe, e na máxima o coração do bicho vai explodir, o que quer dizer que a máquina é praticamente um micro-ondas aquático. E o pior é que o computador ainda avisou para reduzir a intensidade, e o George ignorou para não atrasar o ricaço. O Eric tinha que ter posto uma trava física no painel, que não deixasse subir a potência sem a senha do engenheiro, em vez de só pedir para baixar 2 frequências e confiar que o técnico não ia mexer de novo. E galera, abrir o cadáver de um animal desconhecido vindo do fundo do mar, só com uma luvinha de látex, é o tipo de decisão que mata um cientista, independentemente se aquilo é um monstro ou não. O protocolo de biossegurança para bicho que ninguém catalogou pede um pacote completo de proteção, com máscara, óculos e avental por cima da luva, e uma mesa fechada com ventilação. Não é uma frescura de laboratório topo de linha. Isso é o mínimo para abrir qualquer coisa que possa carregar um agente biológico desconhecido. E a própria Johan já tinha visto red flag antes de começar a cortar. O sangue brilhava na bancada, e o corpo tinha cara de parasita. Sem falar que o nível de aminoácidos já marcava profundidade abissal. Qualquer um dos 2 sinais já era motivo para fechar o saco, etiquetar e mandar para o Instituto de Pesquisa Marinha, que tem laboratório com equipamento de proteção de verdade. A Johan devia ter feito exatamente isso. Curiosidade científica não vence um bicho desconhecido, porque qualquer coisa que tá no sangue dele pode entrar pelo arranhão, pela mucosa ou por um respingo no olho, e o pessoal só vai saber o que era depois que o primeiro sintoma aparecer. Os cientistas lá da coisa sabem muito bem como é que isso funciona, né galera? E um banhozinho depois não desfaz nada disso, porque o sangue do bicho já respingou no jaleco e ficou na luvinha que ela tirou. E olha só galera, um parasita não cai do céu, né? Ele aparece onde o hospedeiro dele tá ou já passou. Esse tipo de bicho vive grudado no corpo do hospedeiro que ele precisa para virar adulto, ou dentro de outro peixe que esse hospedeiro vai comer. Um pesquisador descobriu o caminho do Anisakis em 2018 exatamente assim. O Anisakis é um parasita real que infecta peixe e baleia, com a larva no peixe lanterna, que vive a 1000 metros de profundidade. E a versão adulta aparece em cachalote anão, fechando a pista de quem comeu quem na vida real, lá ele. E encontrar um parasita de fundo abissal dentro de um módulo subaquático da fazenda é o mesmo tipo de pista. O hospedeiro passou perto o suficiente para deixar uma carona biológica, e o tamanho do parasita morto na bancada da Johan entrega o tamanho do animal que carrega ele. Um parasita pequeno vive num peixe pequeno. O parasita do tamanho do bicho que a Johan abriu vive numa coisa enorme. Se a larva já chega no tamanho que chegou, o animal de onde ela veio é muito maior do que qualquer peixe da fazenda. E a Johan já tinha cravado isso no laboratório. Ela devia ter parado a dissecação, escrito um relatório urgente pro Kel e pedido interdição preventiva do fiord, antes de qualquer outra coisa. A mulher simplesmente tinha tudo na mão dela e resolveu ir tomar um banho. Alguns minutos depois da Johan se limpar, a equipe vê pelas câmeras de segurança que algum animal entrou nas piscinas de salmões. E como isso não pode acontecer de jeito nenhum, a Johan se oferece para ir até lá e verificar. Só que na hora em que a mulher entra na água, ela vê que os salmões estão agitados porque tem um corpo humano dentro da piscina deles. Após o corpo ser descoberto, a Henriette é chamada até a fazenda de peixes e entra em um frigorífico para se encontrar com a Johan e com o Eric. Após ela reconhecer que os corpos são dos turistas desaparecidos, o Eric apaga a luz e a Johan joga água no braço de um dos cadáveres. Isso faz o plasma no corpo começar a brilhar, e a Johan explica que essa bioluminescência acontece quando as bactérias reagem a uma enzima e brilham como resultado, igual nos mares leitosos. Para piorar ainda mais, a Johan fala que levando em conta o tanto de luciferina nos corpos, o animal que liberou
gerou todo esse plasma deve ser enorme, e de acordo com o conhecimento da Johann, muitas espécies tendem a produzir mais luciferina quando estão se reproduzindo ou se sentindo ameaçadas. Em seguida, a Henriette volta pra casa, e é muito bem recebida pelo marido. Afinal, o cara está comemorando que os japoneses querem investir na fazenda de salmão e aumentar a escala da produção em 10 vezes. Só que enquanto o casal comemora, tudo que a Maria faz é pegar bebidas para encher a cara junto com o Halvard e o Kato. E ao mesmo tempo, o Eric percebe que os peixes na fazenda estão ficando cada vez mais agitados. Na manhã seguinte, durante uma aula de caiaque, uma das senhoras vira o caiaque de cabeça para baixo para aprender como se desvirar, e acaba demorando um pouco demais para voltar para a superfície. Então do nada, quando uma forte neblina começa a rodear o grupo, ela e o barco são puxados para o fundo do mar, e o Kraken ataca o resto das pessoas. Ao mesmo tempo, a Johann está ouvindo os sons do fundo do mar, quando do nada escuta um tipo de rugido que é bem mais alto do que o normal, e percebe que a alguns quilômetros de distância há uma forte neblina. Por conta disso, ela se encontra com o Olav e pergunta sobre a experiência surreal que ele viveu quando era mais novo. Então o cara revela que certo dia, quando uma neblina intensa surgiu de repente e os fiordes se agitaram, uma sombra enorme apareceu na frente dele e desapareceu rapidamente como se tudo fosse pura imaginação. Em paralelo a essa conversa, o George vê a Maria e os amigos dela se aproximando da fazenda de peixes. Só que antes que os três patetas continuem executando o plano que eles têm em mente, o Kato descobre que o Halvard não trouxe o equipamento de mergulho que era para ele trazer, e os três acabam tendo que ir embora. Então eles vão até a casa do Olav para pegar alguns materiais de mergulho emprestados. Afinal, o cara é como um tio para Maria. E além disso, eles também veem a entrevista que o senhor fez quando era pequeno. No meio de tudo isso, a Henriette também vê os caiaques daquela equipe que estava treinando, e percebe que tem algo muito estranho acontecendo em Vannes. De volta à fazenda, a Johann capta um sinal vindo das profundezas, e compara com a frequência do Sonic Lice. E aí, percebendo que é o mesmo, ela vai até contar isso pro Eric, e revela que o sinal do Sonic está sendo transmitido a mais de 1.300 metros, ou seja, até o fundo do fiord, o que não era pra acontecer, já que a fazenda tem bloqueadores de frequência. No começo, o cara não consegue acreditar nisso, porém a Johann afirma que os registros não batem, e que tem algo de errado com o Sonic Lice. Sabendo disso, o Eric vai até a sala de controle e pede para ver o registro em tempo real do Sonic. Além disso, ele liga pro Jonstein e pergunta se o cara mandou o George desligar os bloqueadores de frequência, o que não pode ser feito, já que tem perigo disso acabar com todo o fiord. Porém, o Jonstein mostra que é empresário malvadão e não se importa nem um pouco com isso. Ele explica que precisa ter salmões perfeitos até o fim da negociação e que em alguns dias os bloqueadores podem ser reativados. Então o Jonstein desliga a chamada e volta para a reunião com os acionistas. O problema é que essa reunião acaba sendo mais curta do que o esperado, porque do nada, um corpo todo destruído bate no vidro do restaurante e assusta os convidados. Ao mesmo tempo, a Johann termina de fazer alguns cálculos e mostra pro Eric e pro George que se aquela criatura que eles encontraram realmente for um parasita, o hospedeiro dele deve ser um animal grande pra caramba. E aí, percebendo que a situação está piorando cada vez mais, o Eric decide desligar o Sonic Lice, mas o George entra na frente e fala que ninguém vai tocar no equipamento até que o Jonstein esteja ali. Ok, galera, achar um corpo boiando dentro de uma fazenda de salmão com certeza abriria uma investigação e iria parar a operação inteira no mesmo segundo. No instante em que a Johann enxergou o cadáver entre os salmões, já era. Em qualquer país sério, pelo menos aquela parte do fiord estava fechada antes do meio-dia. Qualquer atividade aquática num raio de quilômetros seria interditada, e a fazenda inteira sairia da mão do Jonstein automaticamente por um bom tempo. Só que tem um problemão aqui, galera, que se chama conflito de interesses. A policial chamada para reconhecer os corpos foi a Henriette, a esposa do dono da fazenda, que depois voltou para casa para encontrar o marido comemorando que os japoneses querem 10 vezes mais salmão. Conveniente, né, galera? A pessoa que podia fechar o lugar é casada com o dono. É por isso que o protocolo norueguês existe e não depende de polícia local. Um caso de cadáver em uma fazenda comercial cai automaticamente na Mateussina, a autoridade sanitária que lidaria com esse tipo de caso. E aí a zona de restrição é colocada pro protocolo. Um mapa público de surto sai online e o cliente japonês descobre antes do dono babaca tentar abafar. Bastava apenas um funcionário, um vizinho de fiord ou a própria Johann ligar e o conflito da Henriette parava de proteger o cara. Aí, em vez de tratar o cadáver como algo sério, a equipe transformou em demonstração de laboratório. A luciferina não brilha sozinha, galera. Ela é uma assinatura química de um organismo vivo ou recém-morto liberando carga. E esse fluido luminoso em um cadáver desconhecido deveria ter virado evidência e perigo no mesmo segundo para esse bando de imbecis. Eu já falei do parasita do dia anterior, que poderia contaminar qualquer um, e mesmo assim a equipe seguiu tratando os corpos como curiosidade científica, esquecendo completamente que tinha alguma coisa lá fora finalizando essas pessoas, e essa coisa poderia finalizar mais. E vamos combinar, né, galera? Se a fazenda e a polícia da região tivessem seguido com o procedimento padrão, reportando o corpo identificado dentro da fazenda na noite anterior, o Fjord Zone inteiro iria estar com um aviso proibindo qualquer atividade aquática. Ninguém devia estar remando naquela água, e olha o tanto de coisa que tinha se acumulado até aquela manhã do caiaque. No dia anterior tinha um corpo humano dentro da piscina de salmão, com sangue brilhando, indicando um bicho enorme passando e caçando por ali. O mesmo Fjord também tinha entregado um jet ski destruído sem ninguém entender direito como, e a polícia da região
a própria Henriette vinha trabalhando nesse caso. Cada um desses pontos sozinho já bastava pra polícia ou segurança marinha parar e juntar tudo isso para proibir as atividades na água. Aí aquela galerinha do caiaque sobreviveria. É claro que eles não iam suspeitar que um Kraken tá atacando o pessoal, mas poderiam suspeitar de algum tubarão que mudou o comportamento, por exemplo. Isso já aconteceu em outros lugares, apesar de que nos fiordes isso seria mais difícil por conta dos tubarões da Groenlândia serem bem calminhos. Mas digamos que não dá pra ignorar os corpos e os desaparecimentos, né? Ainda mais agora com o que aconteceu com o pessoal dos caiaques. Eu nem preciso falar pra vocês que qualquer um que estivesse nessa água remando ia de base, né, galera? O pior de tudo é que esse Kraken é seletivo. O Sonic Lice tá pipocando o tempo todo na água, afastando os parasitas dos salmões. Porém o Kraken simplesmente não vai até lá e prefere atacar um bando de gente batendo remo na água. E aí, enquanto o bicho continua seletivo na superfície, ninguém parou a operação. Sério, galera, com um plasma luminoso no braço do cadáver e o sinal do Sonic Lice chegando a 1.300 metros até o fundo do fiord, ninguém precisava de mais nada para entender que eles tinham que parar tudo. Eu cortava a energia do transdutor no mesmo segundo, registrava as ondas em tempo real para não perder os dados e depois pegava o telefone para avisar o que tinha desligado. Se o George tentasse impedir, eu perguntava se ele ia preferir que mais corpos aparecessem e acabasse indo parar na prisão por isso. Com certeza isso resolvia rapidinho, né? Afinal, esse cara não ia querer parar de comer os lamens dele, se bem que levando em conta as prisões da Noruega, é capaz do cara comer esse lamen lá dentro. Em paralelo a isso, a polícia começa a retirar todas as pessoas da água e a chamar de volta os barcos. Porém um deles, que já devia ter voltado há muito tempo, ainda não deu as caras. E um pequeno spoiler, galera, mais tarde esse barco vai aparecer completamente vazio de pessoas, sei que vocês me entendem. Além disso, a Maria e os outros dois voltam para perto da fazenda de peixes, e como agora o Kato tem o equipamento apropriado, ele mergulha na água para sabotar um dos módulos e acaba sendo atacado por uma criatura. O cara até consegue voltar para a superfície, só que infelizmente é finalizado antes de ser resgatado. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Jonstein chegou na fazenda para ver qual era o problema, e mesmo a Johanna e o Eric dizendo que o Sonic Lice podia acabar com todo o fiord, o cara se recusou totalmente a desligar o equipamento. Nesse momento, o George percebe que um dos módulos foi sabotado e avisa o resto da equipe. Então o Eric e o Jonstein dão uma olhada na direção em que o módulo estava e percebem que a Maria e o Halvard estão lá. Sabendo disso, apenas o George fica para trás, enquanto o resto dos adultos vai ver o que estava acontecendo com os jovens. Só que os dois amigos estão tão traumatizados e em choque que não conseguem nem falar direito. Para piorar ainda mais, a fazenda dá uma forte balançada e os peixes se agitam como se estivessem com medo de algo muito terrível. Por esse motivo, a turma não perde tempo e volta correndo para dentro da instalação. Bom, com exceção da Johanna, afinal, por algum motivo ela decide ficar para trás. Aí do nada, uma neblina terrível se aproxima da mulher e um tentáculo gigante se joga na direção dela. Por sorte, a Johanna não é atingida e consegue fugir sem nenhum ferimento. Físico pelo menos, né? Porque o mental dela com certeza vai ser bem impactado no final disso tudo. Então ela volta para dentro e avisa o resto das pessoas que elas precisam ficar em silêncio para não atraírem aquele monstro gigante. Mas a verdade é que não é com o Kraken que eles precisam se preocupar, pois nesse momento os parasitas gigantes começam a vir para a superfície. Um deles até mesmo entra onde a equipe está e faz o Halvard se cagar de medo e correr pra longe. Já a Maria, por outro lado, não pensa duas vezes antes de finalizar a criatura na base da pisada. Com isso feito, o Eric manda todos irem correndo para a sala de controle. A única coisa que ele não sabia é que o Kraken também tem essa mesma ideia. E aí, ficando cagado de medo, o George foge sem olhar pra trás. Ao mesmo tempo, um dos tentáculos do Kraken destrói uma das portas da fazenda e basicamente sequestra a Maria. E como ele não pode simplesmente desistir da filha, o Jonstein vai correndo atrás da garota. Então ele bate no tentáculo usando uma barra de ferro, e de alguma forma, isso realmente faz o Kraken largar a garota. Na parte de dentro, o resto do grupo também começa a ser perseguido pelos tentáculos, e para não ser pega pelo Kraken, a Johanna foge pelas tubulações, e vai parar no que parece ser a garagem da fazenda. Ao mesmo tempo, o George entra no container que é usado como frigorífico, e se encontra com o Halvard, que também teve a ideia de se esconder ali. O problema é que o garoto foi parasitado por uma das criaturas, e já tá com o pé na cova. O mais doido de tudo isso é que por algum motivo, o George vê um parasita indo em direção a ele e simplesmente vira o bicho de barriga pra cima pra dar uma olhadinha. Só que isso, obviamente, dá errado. E o parasita simplesmente solta uma gosma na cara do babaca, que não consegue ver mais nada direito. Pra piorar ainda mais, o Kraken pega esse container e o leva pro fundo do mar. De volta a Johanna, ela é encontrada pelo Kraken e agarrada pelo tentáculo da criatura. Porém ela não entra em pânico e não faz nenhum movimento que possa assustar o bicho. Além disso, ela vê o Eric chegando pra ajudar e também fala pro cara não fazer nada que possa irritar o Kraken. Por esse motivo, o cara larga o machado e liga o motor de
um barco. Isso acaba atraindo a atenção da criatura e dá a chance perfeita para os dois fugirem dali juntos. Em paralelo a isso, a Maria acorda em cima do container e vê o Yonstein chegando para salvá-la. O problema é que eles começam a ser atacados por um tentáculo e precisam se jogar na água para não serem pegos. Mas mesmo depois de se jogarem na água, o Yonstein vê que o tentáculo ainda estava vindo atrás deles. Por isso ele manda a Maria nadar para longe e basicamente se coloca na direção do Kraken para ser capturado, fazendo com que a garota fique livre. Bom, mergulhar solo ali é muita burrice, galera, e nem precisava de um Kraken para dar merda. O pior é que o Olaf já tinha avisado os três. O velho falou que aquilo já tinha acontecido no Fjord há muito tempo atrás, mas o idiota do Kato preferiu ficar provando roupa de mergulho em vez de escutar o cara. Aí ele entrou sozinho numa água escura e gelada, sem alguém lá embaixo com ele e sem jeito nenhum de avisar a superfície se desse ruim. Um mergulho desses é uma situação onde se enroscar em qualquer coisa manda a gente de base facinho. Adiar o plano é ruim, galera, mas virar comida de peixe é bem pior, né? E o alarme de ancoragem disparando em uma fazenda industrial não é um alarme bobo. Esses cabos seguram a estrutura inteira fixa no fundo, então se eles cederem é porque uma coisa enorme tá puxando lá embaixo. Aí a fazenda começa a virar, é salmão pra todo lado e gente caindo da borda. Quando o pessoal lá em cima começa a sentir o chão balançando, não tem conversa mais, só tem que correr pro barco e cair fora. E vamos combinar, né, galera? A gente já tinha visto que a segurança dessa fazenda era uma piada. Me impressiona esses caras terem uma tecnologia dessas e não terem um alarme de perímetro pra nenhum concorrente tentar roubar ou copiar quando ninguém estiver ali de olho. E assim, o Halvard e o George são dois idiotas, né? A Maria simplesmente pisou em cima de um cabuto e acabou com um bicho. Como é que o Halvard foi de base pra um só? Se fossem vários, eu até entenderia, mas um só é sacanagem, né? O nome disso aí pra mim é seleção natural pura. E com esse monte de tentáculos, esse bicho tá sendo muito bonzinho. Ele poderia afundar essa fazenda inteira, mas eu prefiro ser mais lento do que a fila do SUS. Já o Yonstein acordou tarde demais, né? Só depois que o tentáculo gigante chegou na Maria com ele do lado. E olha que antes de ir pra fazenda, na própria reunião com os japoneses, um corpo bateu no vidro do restaurante na frente do babaca. E mesmo com isso, o cara escolheu não parar a produção. O problema é que esse tipo de babaca só entende o risco quando bate na porta dele. O funcionário em perigo pra ele era só incomodação. O Fjord inteiro sendo ameaçado era uma conversa chata de técnico. Só quando a filha dele quase foi de base que o cara sentiu o drama. Se esse imbecil tivesse escutado lá no começo, ele ainda estaria vivo. Ao mesmo tempo, o Eric e a Johanna estão na sala de controle procurando pelo George pra desligar o Sonic Lice. Só que como o cara não está em lugar nenhum, a mulher simplesmente destrói tudo com um machado. Após isso, eles olham pro lado de fora e veem a Maria desmaiada na água. Por isso a Johanna não perde tempo e corre para salvar a garota. Depois que a Maria é levada pra dentro da sala de controle e é acalmada pela Johanna, o Eric solta dois sinalizadores pro céu. E apesar de não dar pra saber se o cara tá pedindo ajuda ou apenas iluminando o Kraken, pelo menos a Henriette vê o sinal e vai o mais rápido que pode em direção à fazenda. Assim que a Maria se acalma, a Johanna e ela se reúnem com o Eric do lado de fora e veem a verdadeira aparência do Kraken, antes da criatura mergulhar novamente. Vendo isso, a Johanna entende que o Kraken não vai desistir do ataque e pergunta se o Eric tem mais transdutores ali. Então o cara fala que tem mais alguns na oficina e eles vão correndo pra lá. Chegando na oficina, os dois basicamente criam uma bomba sonora usando os transdutores, tanto que a Johanna manda o cara retirar os bloqueadores para permitir que o som alcance a frequência máxima. Só que enquanto os dois estão focados na bomba sonora, um parasita entra ali bem de mansinho e vai em direção a Maria, que não consegue nem se mexer ou falar direito. Por sorte, a Henriette chega na hora certa e finaliza a criatura com um tirão de escopeta. Então as duas se abraçam. A policial pergunta onde está o marido e assim ela acaba descobrindo que infelizmente o babaca não sobreviveu. Mas antes que eles possam falar sobre isso, os tremores da fazenda ficam ainda mais intensos e a Johanna percebe que não tem muito tempo sobrando. Por isso ela faz o Eric levar as bombas sonoras até um barco e antes mesmo que o cara consiga reagir, a Johanna se afasta, manda o ex-namorado tirar a mãe e a filha em segurança dali e vai embora. Algum tempo depois, quando já está longe da fazenda, ela para o barco, ativa a bomba sonora e joga na água para atrair o Kraken. Só que o plano dá tão certo que em apenas alguns segundos a neblina se aproxima e o Kraken bate no barco da mulher. Então ele agarra a Johanna e a leva para baixo d'água, quase como se quisesse conhecer essa pessoa que o atraiu para esse lugar. A questão é que nesse momento, a bomba finalmente lança um pulso sonoro em carga máxima e o coração do Kraken explode como um balão. Por conta disso, a criatura solta a Johanna e afunda no Fjord. Alguns minutos depois, o Eric, a Henriette e a Maria finalmente encontram o barco da Johanna. Por isso o cara se joga na água e começa a procurar pela ex-namorada. Nessa hora, o Olaf aparece ali em um barquinho e mostra que já encontrou a Johanna. Mas como era de se esperar, ela infelizmente não conseguiu sobreviver a tudo o que aconteceu e acabou passando dessa para uma melhor, o que deixa todos completamente desolados. E apesar de ser meio aleatório o Olaf aparecer aqui do nada, a verdade é que teve uma pequena cena do velho navegando no Fjord, e eu só não mencionei antes para não cortar a ação que estava acontecendo. Um ano depois da derrota do Kraken, nós vemos a Maria prestando uma homenagem para a Johanna, e se lembrando de quando a mulher falou que apenas 5% do oceano é explorado, porque talvez seja melhor assim. Só que mesmo sabendo disso, a Maria fala que ainda quer descobrir mais coisas
coisas e ouvir o mar, mostrando que ela provavelmente vai seguir os mesmos passos da Yoren. Porém, a verdade é que o pesadelo para Vannis pode estar apenas começando, pois assim como a Yoren disse antes, algumas espécies só liberam mais luciferina do que o normal quando estão procriando ou quando se sentem ameaçadas. E o detalhe é que além de se sentir ameaçado, o Kraken também deixou um ovo para trás. Bom galera, bater de machado no painel é pura burrice. A Yoren sabia que o Sonic Lice estava torrando o fjord inteiro, sabia que o Kraken estava ali fora ouvindo cada vibração, e quando o George sumiu sem deixar senha nem desligar nada, ela pirou e meteu a machadada no equipamento. O instinto dela estava certo, parar o aparelho era a prioridade número 1. Só que a sala de controle é só onde a fazenda manda ordem pro Sonic Lice. A energia pro transdutor vem de outro lugar. Um aparelho lá do fundo do fjord depende de cabo grosso, lá ele, descendo da fazenda, e depende de fonte principal alimentando, além da casa de máquinas inteira ligada. Quebrar uma tela e o botão é tipo tirar da tomada do fogão achando que cortou o gás. E bom, se o seu fogão é elétrico aí funciona, mas vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Se eu fosse ela, eu ia direto na fonte, o painel principal de alimentação da fazenda, o gerador ou qualquer outro ponto onde a corrente passa antes de chegar no aparelho. É onde dá pra cortar de verdade. E olha, eu sei que ela tá sob pressão, sem tempo de pensar, mas o desespero, ou fora dele, a lógica não muda. Pra desligar uma coisa que tá ligada no cabo, ou você puxa o cabo, ou você corta a corrente. Quebrar o painel que controla não vai desligar porra nenhuma. A prova é que o Sonic Lice só parou pra valer quando arrancaram os transdutores para fazer a bomba. Além disso, tem uma cagada bem feia aqui, galera. Em um ataque ativo, com o parasita andando livre pela fazenda e o Kraken rondando, a Yoren e o Eric foram montar a bomba sonora e deixaram a Maria sozinha encostada na parede da oficina. A garota tava em choque, mal conseguia falar, e o parasita entrou bem de mansinho, indo direto pra ela. Se a Henriette não chega naquela hora com a escopeta, era mais o defunto pra conta. E vamos combinar, né, galera? Quando tem um bicho solto assim, ninguém pode ficar sozinho. O melhor mesmo era levar a Maria junto pra oficina. Ela não ia ajudar a montar a bomba, mas ia ficar no mesmo cômodo que os dois adultos, longe de virar presa fácil sozinha. A oficina não fica do outro lado do planeta, né? Era só pegar a garota pelo braço e levar junto. Se eles quisessem se separar, a Yoren montava a bomba sozinha. Ela inventou o aparelho e sabia melhor que o Eric como tirar o bloqueador. O Eric ficava de guarda na porta, com qualquer ferramenta pesada na mão. O plano principal andaria um pouco mais devagar, mas a pessoa vulnerável ficaria coberta. Eles não fizeram nenhuma nem outra. Largaram a garota ali encostada e foram montar a bomba longe dela. E por sorte, ou roteiro, a mãe dela apareceu bem na hora com a escopeta, senão a Maria ia de base. E galera, soltar aquele sinalizador ali é tipo jogar no tigrinho e achar que vai ficar milionário. O Eric atirou 2 pro céu pensando em chamar reforço, e o cara deu sorte, né? A Henriette viu o sinal de longe e veio correndo pra fazenda, porque ela já tava no meio do caminho. Só que o problema é o que vem junto. No segundo seguinte, o Kraken apareceu na superfície, então o cara chamou ajuda e o problema ao mesmo tempo, já que a luz atraiu o bichão. As próprias anotações da Yoren lá no laboratório já tinham apontado que esse tipo de bicho de profundidade investiga a luz e bioluminescência. O sinalizador no céu é praticamente uma bandeira piscando. Tem gente viva aqui em cima, corre pro banquete, pra qualquer coisa que sobe das profundezas pra caçar. Era muito melhor ligar pra alguém e mandar o sinalizador só em últimos casos. Foi muita sorte deles a Henriette estar no meio do caminho, pois se ele disparasse o sinalizador e não tivesse ninguém por perto, o único que ia atender o pedido de socorro ia ser o Kraken. E digamos que a criatura não tá ali pra ajudar, né? E galera, aqui a Yoren e o Eric finalmente acharam a fraqueza certa, mas do jeito mais assustador possível. A água é tão densa que o som forte vira uma onda de impacto direto no corpo, atinge órgão por órgão, e quando eles pegaram os transdutores, eles tiraram todos os bloqueios e jogaram a frequência máxima na água. Fazendo isso, o equipamento deixou de ser um manejo de salmão e virou uma arma de dano interno. E eu acho que os noruegueses gostam de sacrifício à toa, né galera? Lembra do imbecil que quis pular com uma bomba na boca do Troll lá em O Troll da Montanha 2? Aqui é a mesma coisa, totalmente desnecessário. A entrega da bomba podia ser totalmente remota se ela tivesse parado 5 minutos no cais para pensar. O plano era levar a carga algumas centenas de metros, ativar o aparelho e sair antes do Kraken chegar. Só que a Yoren decidiu ir sozinha, colada na bomba, com o barco parado virando alvo grande na superfície. Vamos combinar, né pessoal? Isso aí é pedir para virar camiseta de saudade. Era muito melhor armar a bomba na fazenda, usando sinalizadores para chamar a atenção do bicho e vazar de barco para uma margem segura. O Kraken adulto até pode ter morrido, mas a linhagem dele vai continuar com aquele ovo lá no fundo esperando a hora de eclodir. E a Yoren já tinha explicado lá atrás que a luciferina alta podia aparecer em uma espécie entrando em reprodução, e o ovo confirma isso. Aquele brilho era a bioluminescência reprodutiva o tempo todo, com o ciclo ativo bem debaixo da fazenda. Todo mundo achou que o Kraken estava reagindo só ao Sonic Lice. Se aquele pedaço de fjord era um território de reprodução, existe uma forte chance do Kraken ter defendido o ninho, e não estava só caçando gente aleatória igual um slasher de filme ruim. E o ovo do cefalopode não nasce sozinho, igual a um polvo gigante ou a lula colossal da vida real. Precisa de um macho e uma fêmea para existir. Isso significa que esse Kraken adulto pode não ser o único por aí. O outro pode ter morrido depois de cruzar, igual acontece com várias espécies da vida real. Pode estar vivo em águas mais profundas, ou pode aparecer no fjord a qualquer momento.
momento. Mas a verdade, galera, é que esse ovo no final é uma coisa só, o sonho de uma continuação. E galera, falando das notas, como tem muita gente nesse filme, e muita gente burra por sinal, eu vou jogar tudo no mesmo balaio, porque eu não aguento mais falar dessa porcaria. O Kato, o Yonstein e o George tiram 0. É um burro, outro burro e babaca, e o outro mais burro que os outros dois. E sim, nenhum deles é mais burro que o Ben. Já a Henriette, nota 1. Ela foi chamada como policial para reconhecer os corpos achados na fazenda do próprio marido, e não acionou ajuda externa em momento nenhum, só pegou a escopeta quando a filha entrou em risco. Passando pra Maria, nota 2. Uma hora ela pisou num parasita, e depois ficou em choque sem reagir quando outro parasita veio pra cima dela. Ela tinha mostrado capacidade de reagir, e virou um alvo passivo só pra dar uma entrada heróica pra Henriette com a escopeta. Já o Eric, nota 4. Ele montou uma bomba sonora reaproveitando o transdutor, mas perdeu metade do filme ligando pro Yonstein pra pedir autorização para desligar o equipamento que ele mesmo podia ter cortado na fonte. A Johanne ganhou uma nota 6. Foi a única que leu o quadro biológico inteiro, cravou a luciferina reprodutiva antes da revelação do ovo e diagnosticou o Sonic Lice a 1300 metros. Mas ela terminou abraçada na carga sonora quando dava pra entregar a bomba e vazar de barco. Uma leitura técnica de primeira. A execução foi péssima, né? Já que custou a própria vida. E por último, o Kraken. Ele tira uma nota 6. O bicho era seletivo, ele ignorou o Sonic Lice industrial e foi direto para o humano remando na superfície. Eu vou até baixar a nota dessa porcaria pra 5, só porque o Kraken aparece uma vez, e fica metade do filme só falando de salmão. O mais burro do filme é o Yonstein. Ele manteve uma fazenda industrial inteira ligada com o cadáver na piscina, com a denúncia técnica em curso e o Fjord virando uma armadilha. Tudo isso para manter um contrato com um cliente japonês, e nem o sacrifício no final salva esse cara. A mais esperta do filme é Johanne. Ela montou um diagnóstico biológico do ciclo do Kraken, antes de qualquer um ali, lendo o parasita, a hipóxia, o brilho reprodutivo e o sinal acústico fora do limite, como peças do mesmo quadro. O problema foi a burrice para se sacrificar lá no final. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só posta o que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis, é só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar o Kraken. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca mexer com quem está quieto.